Estamos aqui com o início do jornal Dia News. Na semana passada, nós mostramos o desaparecimento de 2 adolescentes na cidade de Timon. Infelizmente, como até prevíamos, o desfecho da história foi triste. Os corpos dos adolescentes foram encontrados, a tragédia efetivada. Nós viemos tratando desse caso há muitos dias, aqui no jornal Dia News, e o Francisco Filho, Tony Silva, nossa equipe de polícia tratando desse caso, acompanhamento do caso, e o Francisco Filho está aqui com a gente. Está ao vivo, Francisco Filho? Então, prepara aí o Francisco Filho, ao vivo, para a gente tratar desse caso, que mobilizou não só Timon, mobilizou o Maranhão também, mobilizou o Piauí também. Eles apareceram, me parece, meu primo, dia 20, né? Dia 20 desse mês, não, do mês passado. Foram 11 dias, 12 dias, né, de desaparecimento, 11 dias, 12, a polícia procurando, e tentando encontrar presos suspeitos. É claro que a gente sabia que ia acontecer isso. Cadê? Está no ponto lá o Francisco? Tá? Francisco, boa tarde, seja bem-vindo, uma ótima semana, Francisco. E aí é aquela suspeita que a gente tinha, dado o tempo de desaparecimento e a falta de notícias, né? Muito boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham a nossa programação. É verdade, foram praticamente 12 dias de espera, de angústia, aflição, e no final foi uma notícia, né, que os familiares não queriam. Os jovens, o Vitor Bruno e o Ellison Ferreira, foram encontrados na zona rural lá da cidade de Timon, já com o estado, né, os corpos, né, em estado de decomposição. As imagens terríveis. E a nossa equipe de reportagem acompanhou a saída do Instituto de Medicina Legal de lá. Eles fizeram um pequeno cortejo na Rua L com a Rua 13, ali no bairro Cidade Nova, lá em Timon, onde eles puderam se despedir. Agora, Douglas, costumo dizer, eu estou aqui desde o início, né, da Dia TV, 7 anos aí praticamente e alguns meses. E confesso para você, Douglas, que também tem muita experiência, até muito mais do que eu, em situações dessa natureza, como crimes, né, as notícias de polícia. Mas como foi difícil trabalhar e fazer esse material, porque lá a gente observava e viu de perto os irmãos, as crianças, os idosos, o bairro todo chorava próximo aos caixões destas 2 crianças, né, 15 e 16 anos, eram crianças praticamente. Então, como foi difícil, como eles eram adorados claro, principalmente pelos familiares, mas também pelos vizinhos e pelos amigos. E a família pede justiça para que os autores, ou o autor, né, seja preso. E interessante que nisso tudo a investigação continua através da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa lá da cidade de Timon, lembrando que a Polícia Civil ela não se manifesta, certo? Ainda por conta de uma ação deles lá mesmo, a Polícia do Maranhão não se manifesta, mas nós conversamos com a Polícia Militar, e que realmente a Polícia Militar confirmou que os 2 não tinham envolvimento nenhum, pelo contrário, eles procuraram até empregos em uma borracharia para ajudar as namoradas, né? Uma delas já é mãe de uma criança de 8 anos, a família das namoradas, né? Elas são irmãs. E outra situação é que 10 pessoas já haviam sido detidas, prisões e apreensões. Elas mesmas foram até mesmo para a delegacia prestar depoimento. O irmão dela também, o Francisco Cauã, já havia sido preso no interior do estado do Maranhão, nós acompanhamos a chegada dele aqui. Enfim, foi muito difícil, mas claro, com muita competência e com toda a nossa equipe da Dia, nós estivemos lá e acompanhamos de perto esse momento de dor da família dos adolescentes, o Vitor Bruno e o Ellison Ferreira. Vamos acompanhar. Foram 12 dias de sofrimento.
no início, onde os dois jovens, o Ellison Ferreira e o Vitor Bruno, saíram daqui, das residências dos familiares, na Rua 13 com a Rua L, no bairro Cidade Nova, em Timon, até os corpos serem encontrados na zona rural aqui da cidade. A gente queria encontrar vivo, né? Mas infelizmente não deu muito certo. Mas é um alívio grande em saber que eles vão ser enterrados num lugar bom. A justiça de Deus não falha, então a justiça de Deus que vai resolver. Os corpos do Ellison Ferreira e do Vitor Bruno chegando aqui para o último adeus na Rua 13 com a Rua L, no bairro Cidade Nova, que é a Dona Antônia, que é a mãe do Vitor Bruno. Eu tenho certeza, ele era apenas uma criança. Eu tenho certeza, meu Deus, que ele está contigo, Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai. Oh, meu Deus, que dor grande, meu Pai. Que dor, meu Deus, é tantos dias que a gente sofre por essa angústia, meu Pai. Agora, o caso fica com a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. 10 pessoas conduzidas para a delegacia, apreensões, prisões, uma arma também, entorpecentes no local foram encontrados para saberem realmente quem teria sequestrado, quem teria matado, o motivo da morte desses dois jovens. A gente teve que se utilizar de drone para fazer um mapeamento ali, para a gente possibilitar um deslocamento mais direcionado na região. E aí, com as informações que a gente tinha, a gente conseguiu localizar os corpos. No caso, o trabalho de vocês foi esse, claro, o restante é com a Polícia Civil. Agora, tenente, o que chama a atenção é que realmente os levantamentos constataram que esses jovens não tinham nenhuma ligação com o crime, né? Exatamente, né? Os primeiros levantamentos nos mostram que até então a gente não tinha nenhum tipo de passagem deles, nenhum tipo de conhecimento de envolvimento deles com a criminalidade ou com qualquer tipo de facção. Acredito que a Polícia Civil nos próximos dias deve fazer, né, as diligências cabíveis para tentar elucidar de fato o caso, para saber de fato o que aconteceu. Aí, Douglas, infelizmente foi um momento mais triste, né, desses familiares ao encontrarem sem vida os dois adolescentes. Eles passaram realmente só alguns minutos ali na Rua L com a Rua 13, onde eles moravam, e após essa despedida, essa breve despedida, eles foram sepultados em um cemitério lá mesmo na cidade de Timon. Lembrando, 10 pessoas foram conduzidas para a delegacia. Tivemos prisões, apreensões de menores e uma nota rápida, até mesmo do DHPP, que lá é a delegacia, que não sabiam realmente quem está e que ficaria preso ou apreendido. O certo é que Cauã Francisco seria um dos principais autores. Ele foi preso, né, e já estava recolhido na penitenciária lá na cidade mesmo de Timon, na penitenciária Jorge Vieira. Douglas. Francisco, pelas informações. Até a próxima. Tá certo, até a próxima. Ótima semana para todo mundo. Você também. Olha só, vamos deixar essas imagens aí. São imagens tristes, mas são imagens necessárias para que a gente, mais uma vez, diante desse caso, diante de um caso como esse, a gente possa refletir sobre o atual momento que nós vivemos. Facção criminosa é uma realidade. É uma realidade, meu primo. Nua, crua. Olha só, todo mundo dizendo, não pode falar nome de facção, que foi propaganda. Não é fazendo propaganda, não. Estamos fazendo crítica aqui, cobrando. Por que não diz o nome? Como se dizer o nome fizesse uma ou outra pessoa aderir à facção. Não tem nada a ver, eles vão de qualquer forma, falando ou não o nome. Então, todo mundo achava que o Comando Vermelho no Rio de Janeiro tinha
diminuído o poder, a ação, estava ali capengando, na Bacia das Almas. Olha a operação no Rio de Janeiro, olha o tamanho do estrago que o Comando Vermelho ainda pode fazer e faz no Rio de Janeiro. Então não existe, infelizmente, essa questão de facção criminosa, meu primo, destruída, inativa, ficou inativa. Destruímos facção X, destruímos facção Y. Não existe isso. Não existe isso. Facção leva um golpe aqui, leva outro golpe ali, volta a atuar. Perdeu um soldado, 2 soldados da facção, recruta mais, recruta 4, recruta 5. Apreende uma carga aqui, mais 4 já passaram, 5 já passaram. Então, primeiro eu não vou contar a história de novo, porque eu já contei várias vezes aqui. É preciso a gente, para compreender esse momento atual, é preciso que a gente tenha em mente o seguinte: facção criminosa não foi criada, as facções criminosas, olha só o que eu vou dizer. As facções criminosas não foram criadas por bandidos, foram criadas por criminosos. As facções criminosas foram criadas pelo poder público. Já contei essa história aqui. Foi o poder público que criou as facções criminosas. E agora se vê impotente para combater a criatura. O criador se vê incompetente para combater a criatura. Pois bem, foram presos. Olha como é complicado, viu? Foram presos? Foram. Aí vão ser julgados, vai acontecer o devido processo legal, vão ser julgados, condenados? Pertence à facção tal. Aí eu fico aqui pensando o seguinte: essas prisões vão resultar na solução desse crime. Obviamente que os 2 jovens, infelizmente, não podem voltar à vida, ao convívio das suas famílias. Mas vão ser julgados lá, vão ser condenados. A pergunta é: qual o impacto que isso vai ter na facção a qual eles pertenciam? Nenhum, meu primo. Zero. Zero. Facção abandona. Né? Porque criar esse tipo de problema, facção abandona. Deixa para lá. Porque quem são eles dentro da hierarquia da organização criminosa? Qual escalão? É o 148º escalão. Nem, sabe? O que é que nós temos que pensar? É que, aí eu estou falando do governo federal, porque o estado do Piauí tem feito um trabalho excelente, no que aliás, não só no que cabe, mas no que não cabe também. Né? O governador Rafael Fonteles, o secretário Chico Lucas, tem feito um trabalho de investimento maciço na segurança pública, equipamentos, concursos. Mas o governo federal tem que assumir a ponta desse combate à criminalidade. Tem que assumir a ponta. Não é um problema só do governo Lula, não. Mas também é do governo Lula. Vem desde a época da ditadura militar, passando pelo ex-presidente Sarney, passando por Collor, passando por Itamar, passando por Fernando Henrique, o Lula, Dilma, Bolsonaro. E agora Lula de novo. Está na hora de... o discurso de soberania nacional é importante? É. Mas também a soberania do nosso país não passa apenas por defender nossas fronteiras de países que queiram invadir, intervir no território nacional. Porque se países ameaçam a nossa independência, as organizações criminosas ameaçam internamente, dentro do país, as nossas
filhas, os nossos filhos, os nossos parentes, a nossa independência. São ameaças externas dos outros países e as organizações criminosas, ameaças internas. Então, com a mesma gana, com a mesma força, com a mesma vontade, que se luta, por exemplo, contra os Estados Unidos, que queriam intervir no país, tem que se lutar contra as organizações criminosas, como está fazendo o governo do Piauí. Aguardar, para ver se nós temos aí um outro posicionamento do governo federal, que tem ajudado, mas é insignificante diante do tamanho do desafio, do tamanho do problema. Porque o que a polícia tem feito é só evitar um avanço maior, né? Evitar um avanço maior. Vamos lá. E esse negócio da Polícia Civil não falar, isso aí sabe, eu acho isso aí uma falta até de respeito com a sociedade. Falta de respeito com a sociedade. É lei da mordaça por parte do governo do Maranhão, esse governador aí que se acha o dono do Maranhão, e acho que o sindicato também está pelo meio também, então assim, não dá para entender isso não. No meio dessa confusão toda, né? Além da falta de segurança, tem a falta de informação.